A semana que marca o fim de abril, começo de maio, vai ser uma semana agitada, com muitos indicadores econômicos, com balanços aqui no Brasil e definição da taxa de juros nos Estados Unidos. Vamos ver como é que vai acontecer isso. No domingo à noite, começo da segunda-feira, sai o PMI na China, é o principal indicador de atividade industrial na segunda maior economia do planeta. Isso é importante para definir preços de vale e siderúrgicas. Logo depois, na parte da manhã, saem as vendas do varejo e inflação na Alemanha, a principal economia europeia, e ela define também como é que está a atividade econômica nessa região e vai definir moeda, bolsa, vai definir taxa de juros. Fique atento a isso. E por fim, ao longo do dia, saem os dados de consumos e gastos pessoais dos Estados Unidos. Esses são indicadores importantes que vão municiar a diretoria do Fed em relação à sua política monetária. Aqui no Brasil, sai o resultado fiscal do mês de março, importantíssimo para a gente saber como é que está a situação das contas públicas. Na terça-feira, feriado aqui no Brasil, feriado na Alemanha, feriado na China, feriado em Hong Kong. Tem dados nos Estados Unidos. O dado da produção industrial, o PMI, calculado pela Markit, e dado do PMI, calculado pelo índice de gerentes de compra. Dois dados super importantes. Na quarta-feira, sai o PMI da Alemanha, sai o PIB da zona no euro e sai o PMI aqui do Brasil. Nos Estados Unidos, principal economia do planeta, o dia vai ser decisivo. Lá saem estoques do petróleo, que definem os preços do barril do petróleo que estão agitando os mercados. Sai a ADP Systems, o número de contratações e demissões do mês de abril, calculados pela empresa de processamento de folhas de pagamento ADC Systems. E aí, já no meio da tarde, sai a decisão do Banco Central americano em relação à sua taxa de juros. Ela está em 1,75 e o Fed deve manter nessa reunião essa taxa em 1,75. Por que ela é importante? Porque o discurso do presidente do Fed, Jeremy Powell, vai indicar os próximos passos da autoridade monetária a partir da visão que a diretoria tem. No momento em que está todo mundo em dúvida em relação ao comportamento da política monetária americana, nesse momento em que a taxa de juros de 10 anos subiu de 2,80% para 3%, deixou todo mundo agitado, fez as moedas se agitarem, esse discurso, essa entrevista, essa declaração, esse conjunto de visões do Jeremy Powell vai ser super importante, talvez o ponto mais importante da semana. Na quinta-feira, retomam-se os índices econômicos, na zona do euro sai o CPI, nos Estados Unidos mais dados do mercado de trabalho, como salários, produtividade, também importantes para avaliar o mercado de trabalho e inflação nos Estados Unidos. Lá também sai o PMI e as encomendas à indústria. À noite, já no início da madrugada de sexta-feira, sai o índice PMI calculado pela empresa Markit e pelo Instituto Chinês Caixin. É um dado importante, mais uma vez, ele define o nível de atividade industrial, a demanda por minério de ferro, por aço, preço de vale, preço de CSN, preço de todas as nossas siderúrgicas. Vamos ficar atento a isso. Na sexta-feira, finalizando os indicadores econômicos, a gente tem o PMI da Alemanha, o PMI da zona do euro, as vendas no varejo da zona do euro, e aí um dado super importante que sempre agita o pregão de dólar e de índice. É o payroll, é o número de contratados e demitidos no mês de abril, né, calculado para os Estados Unidos. Conforme o mercado de trabalho vai se agitando, vai subindo e o desemprego vai caindo, né, a perspectiva de aumento da taxa de juros pode ser reafirmada ou não. Então, por isso é um dado que mexe. Né? Junto com a decisão do Fed na quarta-feira, é sem dúvida nenhuma dos mais importantes indicadores da semana. Para finalizar, aqui no Brasil, sai o índice PMI composto, que mede a atividade industrial pesquisada pela empresa de consultoria Markit, tanto para a indústria como para o setor de serviços. A semana bem agitada nesse campo. Durante o feriado, o Itaú vai divulgar o seu balanço. Né? Lá fora, com certeza, ele vai ser divulgado. E aqui, logo no começo da quarta-feira, vai ter a teleconferência para a diretoria do banco explicar os seus resultados. É um dado super importante. Também na manhã da quarta-feira, e depois no final do pregão, vão ser divulgados os balanços de Cielos, Duratex, Porto Seguro, Drogasil e Ultrapar. Né? Super importante a quarta-feira, um dia de muito resultado. Na quinta-feira, divulgam os resultados da Sul América e as lojas Renner. Então, esses resultados das empresas do primeiro trimestre, para mim, tem uma importância crucial, porque vão confirmar ou não a nossa tese lá de trás, de que após um longo ciclo de recessão, que pegou 8 trimestres, em que as empresas apanharam bastante, tiveram que lutar contra seu endividamento, venderam ativos, fizeram ajustes importantes nas suas folhas de pagamento, demitiram gente, aumentaram níveis de eficiência. Depois de todo esse ajuste duro, quando a economia
bateu no fundo do poço e começou a se recuperar, os balanços começaram a ter melhoras substanciais. Agora nós vamos ver, né, se a tendência de melhora continuou ao longo do primeiro trimestre desse ano. Os dados econômicos, como produção industrial, varejo, índice de produção do Banco Central, vieram bem mais baixos do que nós esperávamos. É importante olhar para os balanços para confirmar ou não essa tese de que talvez tenha acontecido uma desaceleração da atividade econômica no primeiro trimestre. Eu, em particular, quero ver, porque o principal banco do Brasil vai estar lá, e isso vai definir preço para a Bolsa ao longo da semana. Numa semana carregada com tantos indicadores econômicos, com balanços das empresas brasileiras e com a decisão do FED em relação à sua taxa de juros, ainda vamos ter, como complemento, a continuidade da crise política aqui no Brasil. A delação do Palocci vai ter algum reflexo, isso vai se desdobrar em termos de percepção de risco para os mercados, e a gente vai ter que acompanhar tudo isso daí. Eu convido vocês a participarem do nosso canal de YouTube, se inscreva lá e a partir da sua inscrição você recebe uma série de avisos cada vez que uma atividade nossa começa. Que tipo de atividade nós temos? Nós temos um call de abertura, onde discutimos os principais dados do dia, o call de fechamento, onde fazemos uma análise do mercado, e durante o dia, para te acompanhar e dar suporte, nós temos a nossa sala ao vivo. Afora isso, nós ainda temos a nossa live, vários dias da semana. Acompanhe o nosso canal do YouTube e nos siga. Uma boa semana para você.